Hoje não vou fazer vídeo sobre livro, vai ser mais um vídeo sobre tanatopraxia, mais especificamente a matéria de tanatologia. Tanatologia vem de Thanatos, morte, né? Que é o deus da morte em grego. Era irmão de Hipnos, deus dos sonhos, né? Logos é estudo. Então, um estudo científico da morte, né? Estudo da morte ao pé da letra, tanatologia. A tanatologia é estudo geral da morte, né? Os seus fenômenos e os processos, né? Processo de falecimento, e, assim como suas causas, né? Então tem muitas áreas dentro disso, né? A tanatologia forense, ela utiliza esses estudos dentro da medicina legal para poder facilitar e ajudar em investigações criminais e poder fazer leis a respeito, né? Então, assim, tem três tipos de morte forense. O aspecto biológico tem a morte aparente. Parece que a pessoa está morta, mas não está, né? Que poderia ser, por exemplo, uma pessoa em coma. Uma morte relativa. Está iniciando o processo de morte, mas pode ser reversível. Como, por exemplo, quando ela está. Sabe quando o coração para de bater, mas você dá um choque e a pessoa volta a respirar? Então, isso é uma morte relativa. A morte real, também conhecida como somática, é irreversível. Ela morreu, não adianta mais. Depois disso tem a morte celular, né? Que é quando tecidos e os demais órgãos começam a parar de funcionar. Quando uma pessoa morre, o cérebro dela para, ainda é possível doar alguns órgãos dentro de algumas horas, antes de que comece a decomposição, né? Isso acontece porque alguns aspectos naqueles órgãos ainda estão vivos, como as suas células, né? E aí tem todo um mecanismo fisiopatológico, né? Morte natural, que é tudo que é decorrente de doenças que vêm, causas naturais, né? Nada que é externo, diferente de uma morte violenta. Morte violenta não seria necessariamente, por exemplo, um homicídio. Morte violenta poderia ser, por exemplo, um acidente ou um suicídio. Então, eis aqui uma dúvida que algumas pessoas podem ter. Se eu tomo um medicamento e eu morro em virtude dele, o que é que foi? Depende. Se eu tenho vício em remédio, e aí eu tomo, aí eu me descontrolo, tomo um monte de remédio de uma vez, eu tenho uma overdose, aí é um acidente. Sendo um acidente, é considerado morte natural. Agora, se eu fiz de propósito para ter uma overdose e falecer, aí é suicídio. Como identifica a diferença de uma pessoa que caiu de um local alto por acidente e morreu e uma pessoa que se suicidou? O jeito que ela caiu. A pessoa quando cai de um local alto, talvez ela tenha olhado antes, se desequilibrado ou escorregou. A pessoa quando ela se joga do local alto para se matar, ela mergulha. Então dá para perceber a diferença nas duas quedas. Agora também tem suicídios que acidentais, né? Não existe suicídio acidental. Suicídio é quando é proposital, né? Existe como uma pessoa pode se matar por acidente com uma arma. Vamos imaginar que um retardado está assim girando uma arma de fogo. Aí ele se dá um tiro. Foi um acidente, não foi um suicídio. Se ele apontou para si para atirar em si, aí sim é suicídio, né? Uma pessoa que se corta, né? Uma famosa gravata colombiana que que os assassinos do cartel de Medellín fazem, o corte deles é limpo, é perfeito. Quando a pessoa ela faz isso de propósito, além dele nunca sair reto, ele perde a força conforme vai indo para o lado o corte. Então, isso são casos de mortes violentas. Uma pessoa que morre de infarto, no caso, isso seria uma morte natural. Coma alcoólico é natural, porque ela não fez aquilo de propósito. A pessoa morreu de hipotermia, natural, né? Covid, pneumonia, tudo isso são mortes naturais.
E o que é uma morte súbita, né? É um termo que a gente usa, que é uma morte natural em alguém que aparentava ser saudável. Imagina que a pessoa não tem nenhum problema cardíaco. Mesmo assim, do nada ela infarta. Uma morte súbita. Agora, uma morte agônica é quando a pessoa ela tem a sua dor prolongada, né? Uma pessoa que está, por exemplo, em câncer, né? Sem tratamento, ela vai sofrendo cada vez mais. Então ela teve uma morte agônica, né? Ela sofreu bastante com esse prolongamento antes de morrer. Uma pessoa que teve, por exemplo, algum membro decepado, ela está sangrando muito, ela acaba morrendo em virtude daquele sangramento. Não foi estocado, nada. Foi uma morte agônica. E o que seria a etiologia médico-legal? Morte acidental, é o que eu expliquei, suicídio, homicídio. E tem um caso que a gente chama de morte suspeita. Morte suspeita é o termo que a gente usa quando a gente não sabe o que causou a morte dela ainda está sendo investigado. Não existe ninguém que morreu do nada. Alguma coisa sempre foi, morreu de velho. Não, não existe morrer de velho. A pessoa quando é velha, o corpo já está fragilizado. Então, se de repente ela morreu dormindo, provavelmente ela infartou enquanto dormia. Provavelmente foi isso, né? Uma morte clínica, mano, isso caiu na minha prova, velho. E eu assinalei errado, né? Pode ser, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, né? Uma morte encefálica e algo irreversível, né? Como, por exemplo, o cérebro. Morte jurídica é quando a pessoa ela é oficialmente dita como morta no governo, né? Tem o status de falecido. Se a pessoa morreu, mas ninguém sabe, a Receita não sabe, o agente funerário não sabe, né? O assistente social não sabe, ninguém sabe, ela ainda está dita como viva, né? Vocês escutaram o que eu escutei? Nossa, tô falando uma coisa mó séria aqui, tem um viadinho na rua falando, ai pai, para. Bom, vamos continuar aqui falando do vídeo. Então, tem morte aparente, né? Mas ela pode estar viva ainda, né? A gente não pode declarar ela morta. Eu ouvi falar de caso que a pessoa acordou no próprio velório, né? Ela foi dita como morta, mas provavelmente os caras da investigação, do atestado de óbito, tudo trabalharam errado. E aí ela estava viva na verdade. Oh, maldito mosquito. Vou te dar mais um exemplo curioso. Sabia que o Epstein, né, ele tinha uma identidade falsa brasileira e nela é dito como vivo? Bom, tecnicamente eles precisam de um atestado de óbito para dar falecimento nele. Considerando que aquilo é uma identidade falsa, na verdade, ele não vai ser dito como óbito, porque aquela pessoa falsa, na verdade, nunca existiu. Quem morreu foi o Jeffrey Epstein, não aquela identidade que ele inventou. Então a identidade falsa do Epstein não receberia um atestado de óbito. Ela seria anulada, porque aquela pessoa nunca existiu. Quem existia era o Epstein. A tanatopraxia, ela fornece informações para as aplicações dos procedimentos legais, né? Agora, a tanatoestética é a compreensão dos estágios da morte e as alterações teciduais dela, né? A gente, por exemplo, descobriu uma pessoa que morreu, ela já estava esverdeada o corpo. Que tipo de maquiagem vai ter ali no velório dela, se a pessoa pedir maquiagem. Se uma pessoa ela morreu decapitada, por exemplo, mas a cabeça dela está em bom estado, tem caso, né, em alguns países, que o velório pode ser só a cabeça exposta, né, e não o corpo. Né? Agora, se a pessoa estava com a cabeça estourada, por exemplo, um fuzil, não tem como deixar aquele corpo à mostra. Então o velório ele acaba correndo com o caixão fechado mesmo, né? E a tanatoestética, ela busca reconstruir aonde dá para reconstruir, né? Talvez não dê para reconstruir uma cabeça explodida, mas uma cabeça que estava com cicatrizes, por exemplo, ainda dá para reconstruir, né?
A gestão funerária, ela vai orientar a biossegurança em respeito à dignidade do falecido, né? Biossegurança. Cara, você está estudando, você está estagiando, morto, então você vai precisar de máscara. Ah, você é fresco, não aguenta o cheirinho de cadáver? Não, não é por isso. É porque tem muita bactéria ali. É perigoso para a pessoa. Então, mesmo que ela aguente o cheiro, ela precisa estar protegida ali, né? Porque o corpo pode estar contaminado. Às vezes a pessoa morreu de infarto, tipo Olavo de Carvalho, mas ela estava com Covid no corpo. Quando o Olavo de Carvalho faleceu, descobriram que ele estava contaminado com Covid, mas ele não morreu de Covid, né? Isso é um dos exemplos de cuidado. O ornamentação cerimonial funerária, ela vai prestar o acolhimento, a compreensão e assistência psicológica. Os procedimentos da necropsia, eles vão dar o reconhecimento dos ferimentos, das lesões, dos fenômenos que causaram a morte, né? Até então. Agora, tem uma coisa que a gente chama de fenômeno abiotípico, né? Abiótico. Um fenômeno abiótico. Abiótico é assim, não é da biologia do corpo. Não são fatores externos, né? São coisas assim que ocorrem na hora, né? Então são alterações que o corpo tem após a morte que não é causado por uma fauna cadavérica, ou seja, algo que vai acontecer de imediato na pessoa após ela morrer, sem intervenção das bactérias, sem larva de mosca, etc, né? Ela pode, por exemplo, ter uma abolição da mandíbula, ou seja, aí eu consigo manter minha mandíbula assim, né? Quando a pessoa morre, ela cai, porque o corpo ele não consegue sustentar mais ela, nem se estivesse dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente geralmente não dorme com a boca aberta, a maioria das pessoas. Tem gente que dorme quando está. Mas a maioria das pessoas, quando dorme deitada, ela mantém a mandíbula em pé. Quando a pessoa está morta, ela cai, né? Fase hipotética, né? O sinal de Rebolite, né? O que seria o sinal de Rebolite? Dilatação da pupila. É um nome complicado para uma coisa simples, né? Relaxamento dos esficnéticos. É um nome difícil. Esfiniteses. Ou seja, quando a pessoa morre, se ela tinha urina na bexiga, ela pode acabar vazando. Se tinha fezes, vai acabar vazando, né? Se uma mulher grávida morre, o feto também, o bebê, depois de um tempo, ele acaba saindo de dentro do corpo também, ejetando, né? Como se fossem fezes, quase, né? O corpo ele entra em desidratação, né? Ele perde os fluidos e ele fica em um estágio que é pergaminização, né? Ou seja, parece um papel, algumas partes que você põe a mão, né? Tem cofatores, né? O corpo ele pode esfriar mais rápido, dependendo de onde está. Isso é uma coisa que o legista estuda, velocidade que o corpo está esfriando, né? Perda de massa. A pessoa, quando ela morre, ela fica de 6 a 8 gramas mais leve, né? Tem gente que dizia até que isso é o peso da alma, né? Tem até uma lenda no Egito que depois que você morre, Anubis coloca o seu coração numa balança. Se for mais leve que uma pena, você vai para o céu, dizendo que você é puro, né? E descascamento dos lábios ocorre depois do pergaminhamento da pele, né? Agora, presta atenção nessa sequência de ocorrências. Modificação dos globos oculares, córnea e a perda de umidade. A nossa córnea, ela é úmida, ela já deixa de ser. Perda de tensão no globo ocular. Ele pode começar a ficar solto. Quando a pessoa entra em decomposição, o olho fica saltitado para fora depois de um tempo. Sinal de Borchardt, ou seja, o enrugamento da córnea. Minha córnea ela pode começar a enrugar depois de morto.
Enfim, né? O olho é uma das coisas que mais vai se alterar após a morte da pessoa em questão, né? E aí você percebe que tem muito nome complicado com umas coisas simples, né? Sinal de Hippocalte, que é a deformação da íris, né? Minha íris, ela é redondinha, ela deixa de ser assim. Algos mortis é o nome do esfriamento do corpo. Livors mortis é o acúmulo de sangue numa área. Como assim acúmulo de sangue numa área baixa? Se a pessoa morreu e ela está deitada com o peito para cima, o sangue vai estar todo concentrado atrás, então vão surgir manchas de sangue nas costas. Vou dar um exemplo de um caso real. Você lembra da travesti Suzy, né? Que o Drauzio Varela estava lá no presídio feminino fazendo uma reportagem sobre, eu nem sei o que é, acho que era sobre saúde em presídio. Aí o Drauzio Varela falou assim: tá se sentindo sozinha, né, minha filha? Tô me sentindo sozinha. Aí deu um abraço lá no travesti, ninguém visitava ele. Então, você sabe por que aquela pessoa foi presa? Então, era um pedófilo, e aí ele viu ele percebeu que a criança vizinha dela, né, o menino que era vizinho dela, tinha uma hora que ficava sozinho em casa. Então bateu lá na porta de onde o menino morava, chamou para dentro da casa dela para ajudar ela a carregar uma TV. Quando ela entrou lá dentro, fechou a porta, estuprou o menino e matou o menino. E aí, em seguida, quando os pais chegaram, ficaram desesperados, não achava a criança em lugar nenhum. E aí ela imediatamente falou: ai meu Deus, eu vi um carro preto levando ele. Bom, passou uns dias, ela falou: olha, eu achei o corpo. Aí entregou o corpo lá para os pais. Então, o que os médicos eles perceberam? Aquele corpo do menino falecido, além dos sinais de estupro, né? Como por exemplo agarrões, as manchas que tinha no braço, que só podem ser causadas enquanto vivo, tinha o DNA do estuprador e tinha o sinal de livor mortis. O corpo, como ele ficou muito tempo parado em uma posição, o sangue se acumulou num canto, porque o sangue não circula, logo ele se concentra na área baixa. Então deu para perceber o ângulo que ele tinha ficado parado depois de morto, aquele menino, depois de ter feito toda a sequência de violência. Aí travesti Suzy foi presa. Vale lembrar que na época não era transexual ainda, né? Eu não sei qual era o nome original, o nome morto dela. É só por isso que ela está sozinha no presídio. Oh, tadinha, uma matéria bosta dessa só podia ser da Globo, né? Aí também tem rigor mortis, que é rigidez cadavérica. Depois de um tempo, o corpo ele começa a ficar rígido, né? E, então, uma curiosidade, então, os agentes funerários, né? Eles têm que fazer uma espécie de massagem no corpo para aliviar a tensão daquele cadáver e poder mover ele melhor. Você vê, por exemplo, tem morto, fica assim, com a língua para fora, que é meu rosto está coberto. Então o que ele vai fazer? Vai fazer uma massagem aqui no corpo do morto para poder movimentar a cabeça. Uma massagem nas articulações para poder mover ele. Tem rigidez cadavérica no corpo, após a morte dele, né? Os fenômenos transformativos são os fenômenos de destruição e de conservação que podem acontecer no corpo, né? Os destrutivos são putrefação, maceração e autólise, a gente chama, né? E então, assim, a autólise são bactérias celulares, né? A putrefação. O nosso corpo ele tem bactérias naturais no estômago, por exemplo, que ajudam na nossa digestão, Casei shirota. E depois de morto, são as nossas bactérias internas as primeiras a começar a nos consumir. E é isso, o famoso verde que surge no corpo após 24 horas. Né? São as nossas próprias bactérias. Né? Isso é o que a gente chama de período cromático, que é a coloração, quando as cores do corpo vão começando a mudar. O rosto fica pálido, começa a espalhar o verde, o lábio ele fica azul, porque não tem mais pressão. E depois de um tempo, né, dessa decomposição,
esse verde se espalha para o tórax, depois para o rosto e para os membros, né? Aí tem o período gasoso, né? Quando fica em período gasoso, os gases que ficavam no corpo, que eram estomacais, eles estão começando a se acumular dentro de você. Se você faz uma autópsia, você corta o pescoço de um cadáver que está nesse estágio, sai até um barulho de ar dele, além do fedor, né? E isso já é um estágio de putrificação, né? Os sinais são inchaço, né? Dos olhos, língua para fora, genitais também ficam inchadas, né? O pênis parece ereto. A face, né? O corpo ele já está inchado. O abdômen e etc, né? No caso, se for uma mulher grávida, o feto acaba até saindo de dentro do corpo, né? E ele fica numa coisa que a gente chama de posição de lutador. O que seria a posição de lutador? Como o corpo está todo expandindo, ele fica assim, ó. Os braços dele, ó, abrem. Parece até que ele vai agarrar alguém. A gente chama isso de posição de lutador. Não confundido com a posição de boxe, que é quando o corpo ele é queimado, ele começa a enrugar e ele fica assim, ó. Parece até que está lutando boxe. Não confunda as duas posições. E aí tem o período colicoativo, né? Que é a desidratação completa, putrificação dos tecidos moles, né? A pele começa a sair. E aí tem a fauna catavérica, moscas começam a botar ovos, ele é comido por larvas, etc. E o estágio final é a esqueletização, quando não sobra mais nada além do esqueleto. E aí nos processos de conservação, né? Por exemplo, a mumificação, que o ambiente ele é seco e quente. Tão seco que nem as bactérias sobreviveram, tão quente que nem elas sobreviveram. E aí fica no estágio de múmia, né? Sabonificação, que é quando ele está no local que, apesar de úmido, não tem oxigênio. Aí a pele dele fica com características de sabão. Tem a colificação, que é quando o corpo ele fica dentro de urnas metálicas, né? Ou sacos plásticos que acabam conservando muito ele. Ele também vira uma múmia, mas por causa de metal, que acabou conduzindo a morte daquelas bactérias. E tem a calcificação. Calcificação, também conhecida como litópite, pode acontecer com o feto. Ó, se uma mulher acaba perdendo o bebê, ele tem que ser retirado do corpo dela. E se ele não for retirado, ele pode entrar em decomposição e isso pode causar uma infecção na mãe, né? Se bem que ela não se tornou mãe, porque o bebê morreu. Mas também pode acontecer um fenômeno estranho, que o feto ele fica para fora do útero, mas ainda fica dentro do corpo. E aí, como é um corpo estranho para o organismo da mulher, ele acaba ficando com uma camada dos minerais do corpo em volta dele. E ele é fossilizado, ele vira pedra, né? Eu cheguei a ver um caso uma vez de uma mulher que ela estava grávida, tipo, décadas atrás, mas de repente não estava mais grávida. Ela tinha achado que o bebê tinha sumido do útero dela. Como é possível uma coisa dessa? Não, ele não sumiu. Ou era para ele ter se decomposto, te dado uma infecção, ou ele petrificou. E no caso, ele tinha se petrificado. Ela estava há mais de 40 anos com um bebê solidificado dentro da barriga dela. Descobriram isso só depois que ela morreu. E, enfim, isso aqui é o geral que eu aprendi na matéria de tanatologia, no curso de tanatopraxia, né? Enfim, um forte abraço.